Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam muito bem-vindos. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Você já ouviu falar sobre a regra de ouro, conhecida também como a regra áurea ou a ética da reciprocidade? Pois bem, ela se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 12. E apesar de ser apenas um versículo, seu ensino é tão importante que merece um estudo só para ela. Na verdade, parecem palavras muito simples proferidas por Jesus, mas são difíceis de colocar em prática e elas são extremamente poderosas. Ela é a regra dos relacionamentos humanos e ela difere da máxima da reciprocidade que expressa: eu dou para que tu dês. O que torna esta regra um compromisso moral unilateral com vista ao bem-estar dos outros, sem expectativa de nada em troca. A regra de ouro havia sido declarada na forma negativa antes da vinda de Cristo, mas é geralmente reconhecido que Jesus foi o primeiro a apresentá-lo de uma forma positiva. Isso a torna algo diferente, porque deixar de ferir uma pessoa é uma coisa, porém, estender a mão a uma pessoa para ajudar é outra coisa. Essa atitude positiva é ilustrada de forma muito clara na parábola do bom samaritano. Algumas perguntas importantes devem ser feitas. Por que você acha que deram o nome de regra de ouro? O que aconteceria se todos a praticassem? E imagine como seria o mundo. Eu quero convidar todos a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e versículo de número 12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei assim vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Você já parou para pensar que é uma tremenda declaração essa que Jesus fez? A regra de ouro está inserida naquilo que chamamos o Sermão do Monte, onde o Mestre Jesus fala das beatitudes, abordando sobre o caráter íntimo da vida religiosa em seus dias e a sua prática distorcida. Ela leva em consideração o amor em oposição às ideias e costumes vulgares. Essa foi uma outra maneira de Jesus afirmar o que ele chamou de segundo maior mandamento. Em Mateus 22, 39, está escrito: ame o seu próximo como a si mesmo. Desta forma, Jesus mostra aos seus contemporâneos que este conceito era o resumo da lei e dos profetas, que eram lidos na sinagoga, ou seja, era uma súmula moral. Ele afirma que é assim que devemos agir com os nossos semelhantes, em todos os níveis de relacionamento. Eu quero destacar alguns pontos que eu julgo ser necessário para a gente compreender a regra de ouro. O primeiro ponto a ser observado é que a regra de ouro é uma máxima moral, ou um princípio moral que deve ser expressa na forma positiva ou negativa. Na forma positiva, também chamada diretiva, diz assim: cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado. Agora, na forma negativa ou proibitiva, cada um não deve tratar os outros da forma que não gostaria que ele próprio fosse tratado. Assim também é reconhecida como a regra de prata. Em ambas as formas, se você prestar atenção, serve como uma diretiva para tratar os outros como a si próprio. Por exemplo, no judaísmo diz assim: o que é odioso para ti, não faças ao próximo. Esta é a lei toda, o resto é comentário. Está no Talmud. No budismo, ele diz assim: não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No ponto de vista em sua forma invertida, há um esvaziamento moral em seu sentido, uma vez que a finalidade da regra de ouro passa a ser apenas de proteção de direitos, desejos individuais, e simultaneamente reduz o conflito com os outros indivíduos. A regra, portanto, em sua versão invertida, abandona o seu compromisso moral com o bem-estar dos outros, focando apenas na busca do seu bem próprio. Porém, ao fazê-la como fez Jesus na forma positiva, ele a fez muito mais significativa, como princípio de ação.
como Jesus a formulou, é um fundamento da bondade, é a misericórdia ativa, como a que Deus nos mostra a cada dia. Jesus deu um novo significado a um conceito antigo. Pense comigo. Não é difícil frear nossa intenção de causar mal a alguém. Porém, é muito mais difícil tomar a iniciativa para fazer um bem em favor dessa pessoa. O segundo ponto a ser observado é que prestar atenção na necessidade dos outros certamente não é uma característica nossa. Nós estamos muito mais focados nos nossos próprios interesses. Ao buscar entender como o ser humano age em relação ao outro, basta observar uma criança de 3 anos, apenas 3 anos, pois ela sempre está em primeiro plano. Ela sempre busca o seu próprio bem e depois de tudo, é o seu próprio bem que ela busca. O apóstolo Paulo, pelo contrário, nos escreve e nos recomenda que olhemos os interesses dos outros. Se observássemos atentamente, veremos que as religiões mundiais, em sua maioria, desenvolveram uma reflexão ética do relacionamento interpessoal do ser humano. Alguns a chamam da ética do cuidado, que certamente pode ser, em alguns casos, resquício da relação de reciprocidade com o próximo. Porém, a regra de ouro, da forma como Jesus proferiu, tem uma orientação mais profunda. Nunca devemos começar pelo outro ou pela outra pessoa. Nós devemos começar sempre por nós. A iniciativa deve ser sempre nossa. Devemos nos indagar a nós mesmos, por exemplo, o que eu gosto? Quais são as coisas que me agradam? Quais são as coisas que me ajudam ou me encorajam? Devemos também perguntar a nós mesmos o que eu não gosto. Quais são as coisas que me perturbam e despertam sentimentos ruins em mim? Você já parou para pensar nisso? Quais são as coisas que te desanimam? O que você gosta que as pessoas pensem de você? Pois bem, se agirmos segundo esta diretiva, então nunca poderemos errar. Por exemplo, se você não gosta que as pessoas falem mal de você, pois bem, não diga tais coisas sobre outras pessoas. Não fale mal delas. Veja, a coisa é simples assim. Sem dúvida, esse é um ensino urgente para os nossos dias, pois vivemos uma grande crise de relacionamento em todas as esferas. Todos os problemas familiares, políticos, econômicos, internacionais podem ser reduzidos aos nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. A maioria das pessoas vão achar esse princípio muito lindo e importante, mas é uma tragédia, porque a maioria das pessoas não consegue colocá-lo em prática. O terceiro ponto a ser observado em relação à regra de ouro é que por que ela é importante? Por que os homens se esquecem dela? Por que não a observam? Por que não a vivem de acordo com seus princípios? Uma das razões é porque somos, por naturezas, egoístas, egocêntricos, e normalmente buscamos autossatisfação, autoproteção, autointeresse. O eu ocupa o primeiro lugar o tempo todo e quer tudo para si. Simplesmente não conseguimos agir de outra forma. Descobrimos que é verdade o que afirma o apóstolo Paulo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. Romanos 7,18. Você vive esse dilema, essa luta constante entre a carne e o espírito, entre fazer o bem e não poder ou não conseguir? Ou seja, a Bíblia diz que o nosso verdadeiro problema é que somos pecadores. O pecado é um câncer mortal que invadiu as nossas almas, tornando-nos fracos e incapazes de fazer o que é correto. E é por isso que precisamos de Cristo, porque ele veio ao mundo para nos perdoar e salvar do poder do pecado. Precisamos tirar o eu do centro da nossa vida e colocar Cristo. Descobrimos que para obedecer esse mandamento, teremos que nos converter em um novo homem e possuir um novo centro de vida. Se lembra? Quem está no centro?
Você ou Cristo? Pois desta forma não vamos conseguir cumprir, tentando fazer a nossa própria força. Em vez disso, devemos pedir a Cristo, crendo nele, que entre na nossa vida e nos purifique e nos salve. Aí sim, quem já nasceu de novo pode pedir a Jesus que lhe dê amor aos outros e para que o ajude a tratá-lo da mesma maneira que você gostaria de ser tratado e da maneira correta de tratar as pessoas. O quarto ponto a ser observado é que Jesus nos convida a uma reflexão sobre o nosso procedimento diário e as suas consequências. Com Jesus aprendemos que devemos agir em amor, cedendo ao próximo o que buscamos para o nosso bem ou benefício. Lucas 6,38 diz assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos estarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medide, vos medirão também a vós. Aprendemos também que necessitamos de suprimento emocional, através de abraços, carinho, atenção, cooperação, ajuda, incentivo para continuar, amizade sincera, cumplicidade e companhia. O amor genuíno, ágape de Deus, precisa fazer parte das nossas relações. Aprendemos ainda com Jesus não pagar o mal com o mal. Devemos sempre fazer o bem a todos. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 15, ele diz assim: vede que a ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E aprendemos ainda com Jesus que tudo que o homem semear, isso também se fará. Paulo diz em Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Pois bem, o quinto e último ponto que quero observar é que com a regra de ouro, aprendemos ainda que precisamos olhar para Deus e como ele nos trata. Seu método não é tratar conforme nós merecemos. Ele é o bom pai que dá coisas boas aos seus filhos e ele nos dá a bênção a despeito daquilo que merecemos. Se fôssemos tratados de acordo com os nossos merecimentos, seríamos finalmente condenados. Mas ele nos contempla através da sua graça e misericórdia. Por isso mesmo é que Jesus incluiu esse versículo tão importante, transformador, logo após o ensino sobre a oração. Por isso, peça a Deus um novo coração, coração de nascido de novo, e lhe será dado. Busque mudar, bata na porta de Deus clamando por uma nova vida e novos relacionamentos, e a porta será aberta. Da mesma forma que Deus nos trata, precisamos tratar os nossos semelhantes em harmonia com esse tratamento que recebemos. Não podemos ver apenas o que é problemático, ofensivo ou distorcido nas pessoas. Observe, Deus, ele te conhece, ele sabe quem é você, mas ele olha lá na frente. Ele te vê através das obras realizadas por Cristo e ele consegue enxergar o melhor em você. Por isso, quando aprendemos a olhar com os olhos de Deus, nós conseguimos ver também o melhor nas pessoas. Temos que ver na realidade o espiritual por trás de tudo. É como se Jesus dissesse: olhem para os outros conforme eu mesmo tenho olhado para vocês. Eu concluo aproveitando para fazer uma pergunta. Você fez ou pensou em realizar uma boa ação hoje? Ou quem sabe você poderia ter ajudado alguém e não fez? Lembre-se, quando olhamos para o nosso próximo, reconhecendo Cristo na vida dele, e ao olharmos a vida com empatia, saberemos como agir em todas as situações. Devemos fazer ao nosso próximo o que nós reconhecemos que é bom e razoável para nós mesmos. Em nossos tratos com os homens, devemos nos colocar no mesmo lugar e nas circunstâncias deles e agir em conformidade com isso. Cristo veio nos ensinar não somente o que devemos saber e acreditar, porque as pessoas já sabem, mas a grande questão é como devemos fazer. Não só para com Deus, senão para com os homens. Não só para os que são nossos, senão para com os homens em geral.
Aprendemos ainda a não pagar o mal com o mal. Esse deve sempre ser o nosso lema. Devemos fazer o bem a todos, sem buscar dele recompensa. Nas palavras de Jesus, o verdadeiro cristão deve sempre evitar produzir ou reproduzir o mal, principalmente em relação àquelas pessoas que, por diferentes razões, são mais sofredoras e excluídas. Aprendemos ainda, em todas as religiões, os princípios da regra de ouro pode ser encontrado. Esse princípio que motiva os seus seguidores para harmonia e solidariedade nas relações interpessoais e sociais. Mas é no Evangelho que ela nos convida a amar o nosso inimigo e às vezes é a pessoa que nós não nos damos bem. Jesus nos convoca a vivermos desta maneira e assim, somente assim, seremos testemunha viva do seu poder transformador. O mundo então crerá que somos seus discípulos e que ele tem mesmo o poder para salvar e mudar a vida das pessoas. Assim seremos missionários e embaixadores em tempo integral. Por fim, quão diferente seria o mundo se todos agissem assim? Você já parou para pensar? Só teremos uma nova atitude para com as pessoas quando tivermos um novo e pessoal relacionamento com Deus. Só através de uma genuína conversão e um sincero desejo de mudar, tratando o nosso pecado, o nosso egocentrismo e a nossa natureza individualista, é que seremos capazes de viver este maravilhoso e transformador ensino de Jesus. Antes de encerrar, eu quero convidar você a dar um like, a se inscrever no canal e deixar os seus comentários. E ainda aproveite para compartilhar com seus contatos para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e a vida da sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.